Olá! Continuando com a caracterização do relevo mundial, entendemos anteriormente que as formas de relevo de hoje, a sua altimetria, estão diretamente associadas à forma como a estrutura geológica da Terra ou a estrutura rochosa da crosta foi desgastada, foi intemperizada. Dessa maneira, as estruturas geológicas mais antigas deram origem a formas de relevo com altitudes mais modestas, e as altitudes mais elevadas do relevo estão associadas normalmente aos dobramentos modernos. Também devemos lembrar, para entender o relevo mundial, a dinâmica da crosta, o movimento das placas tectônicas, e lembrar que no passado, um dia, todas as massas continentais estiveram reunidas, formando um supercontinente denominado Pangeia. Um pouco mais tarde, esse supercontinente fragmentou-se em duas massas continentais denominadas Laurásia e Gondwana. Os continentes do hemisfério norte são então descendentes da Laurásia, assim como os continentes do hemisfério sul são descendentes da Gondwana. Um pouco mais tarde, a Gondwana separou-se, dando origem então a essas massas continentais que estamos vendo aqui. Por que eu estou destacando a Gondwana? Porque agora eu quero tratar do relevo africano. Para entendermos as características do relevo africano, antes de mais nada, devemos lembrar que a África ela esteve unida ao Brasil, que a África fazia parte de um mesmo continente que o Brasil e a América do Sul, tanto na época da Gondwana como na época da Pangeia. E, de certa forma, conhecemos o relevo brasileiro. O Brasil é um país que está situado na porção mais central da placa sul-americana, assim como a África está situado na porção mais central da placa africana. O Brasil é um país mais estável geologicamente falando, por isso que a sua estrutura geológica já foi muito intemperizada e as suas altitudes são mais modestas, assim como o território africano. Podemos perceber nesse mapa hipométrico como as altitudes do território africano são modestas. Então, olha só, imensas áreas com essa cor verde, que representam então as áreas mais baixas, extensas planícies, né, como por exemplo essas planícies mais centrais aqui de áreas fluviais, ou planaltos intensamente desgastados em toda a região do deserto do Saara, e algumas áreas um pouco mais elevadas que representam, vamos dizer assim, maciços cristalinos antigos no sul. Quais seriam os grandes destaques do relevo africano? Primeiro, a cadeia do Atlas. A cadeia do Atlas, que representa um dobramento moderno que se originou do encontro da placa africana com a placa europeia, com a placa euroasiática. O mesmo encontro que deu origem aos Alpes na Europa, deu origem então à cadeia do Atlas na África. Agora, é interessante que, conforme a placa africana colidiu com a placa euroasiática, desse outro lado aqui houve um processo de separação. Eu não sei se você consegue perceber, mas um dia, olha só que interessante isso, não existia o Mar Vermelho. Tudo isso aqui, na verdade, estava unido. Houve uma separação, então, da África com a Península Arábica. Quando ocorreu a separação dessas duas áreas continentais, formou-se uma linha enorme de falhamentos em quase toda a costa leste africana, conhecida como o Vale do Rift, ou o Grande Vale do Rift, que seria, né, de uma forma um pouco mais bem ilustrada, essa representação aqui. Então, olha só, que está melhor representado nessa ilustração. Então, vamos interpretar. Essas linhas representam os limites de placas, ou seja, a separação entre as placas tectônicas, a placa arábica, a placa euroasiática e a placa africana. Eu estou falando que ocorreu uma separação, uma divergência entre essas duas placas, que acabou então originando toda essa linha de falhamento tectônico gigantesca ao longo da costa leste africana, que chega a ter nos pontos mais estreitos 30 quilômetros de largura e nos pontos mais largos 100 quilômetros de largura. O que seria essa linha de falhamento? Essa linha ela surgiu de um processo geológico conhecido como rifteamento. Como ocorre esse processo de rifteamento? Então, imagina só que aqui está a placa africana.
A placa africana, desse lado aqui, separou-se da placa arábica, certo? Caminhando, então, em direção a esse outro lado aqui. Essa distensão da placa, ela foi esticada, acabou provocando inúmeras rachaduras no seu interior, como ilustrado aqui abaixo. Essas rachaduras acabaram dando origem, então, a falhas, com a depressão de algumas áreas e o soerguimento de outras, e a formação de alguns lagos, como você pode perceber na evolução do desenho. O Lago Vitória, o Lago Nyassa, são todos lagos tectônicos, formados então desse processo conhecido como rifteamento. Não apenas ocorreu a formação de lagos, como também a formação de vulcões, inclusive do Monte Kilimanjaro, que é o ponto culminante do continente africano. Essa mesma movimentação que deu origem ao Rift Valley, ao Vale do Rift, também deu origem à depressão do Mar Morto. Olha só que interessante. Continuando então a olhar a linha de falha em direção à placa arábica, dá para perceber que ela passa justamente pela região onde está a depressão do Mar Morto. Olha só, eu aproximei ela aqui. A depressão do Mar Morto, ou vamos dizer assim, o Mar Morto, ele está justamente encaixado numa linha de falha. Essa depressão representa, na verdade, um rebaixamento de toda a placa arábica cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Olhando de uma forma mais abrangente, toda essa área aqui, então, acabou sofrendo os efeitos dessa movimentação tectônica com o surgimento de falhamentos, incluindo a península da Anatólia, onde está o território da Turquia, que também é uma grande área de instabilidade tectônica. Os cientistas eles acreditam que toda essa região aqui sofreu intensa movimentação, intensos soerguimentos e rebaixamentos. Entendemos que o Mar Morto é um resultado de um rebaixamento da placa arábica, assim como existem outras áreas que sofreram soerguimento, que são áreas muito ricas em petróleo do Oriente Médio. Acredita-se, inclusive, que esses mares interiores, como o Mar Negro e o Mar Cáspio, são mares que surgiram do soerguimento de toda essa porção que eu destaquei aqui.